Olá a todos e todas, como estão? Espero que estejam todos bem. Seguindo a nossa trajetória, a nossa ideia de planejando a vida, planejamento de vida que a gente vem falando é uma forma diferente. A gente sabe que muitas vezes não tem uma fórmula perfeita, ou um manual para ser seguido, ou uma receita de vida. Na verdade, a gente está tentando trazer algumas reflexões sobre como pensar na vida. No primeiro momento, nós falamos da base, que é entender quem eu sou. No segundo, um outro patamar, que é quem é o outro na minha vida. E a partir de agora, eu já posso ter uma possibilidade de saber o que eu quero. O que é simples. Muitas vezes, os livros de autoajuda eles já vêm trazendo o que eu quero direto. Qual que é o seu desejo? Qual é o seu objetivo de vida? Enfim. Só que muitas vezes a gente tem que seguir um pouco mais embaixo. A gente tem que entender quem a gente é, para entender o que eu quero. E eu tenho que entender quem é o outro na minha vida, qual a importância do outro na minha vida, para saber realmente se o que eu quero inclui essa pessoa. E aí, chega um momento de a gente pensar nessa grande pergunta: o que eu quero? Parece que é muito fácil, né? Mas quando a gente pensa na extensão de vida, se torna mais difícil. Porque geralmente a gente tem pequenos desejos momentâneos, desejos situacionais. Parece que eu conquisto uma coisa e já busco outro desejo. O objetivo seria um desejo? Sim, pode ser. Mas eu estou falando de um desejo de vida, algo que faça sentido na vida, um propósito de vida. E aí, quando eu consigo mapear isso de forma mais abrangente, eu consigo enxergar possibilidades e me animo para isso. É aí que vem as questões motivacionais, porque a motivação é interna, ela não é externa. Muitas vezes, se eu espero alguém me motivar externamente, isso vai passar, é passageiro. Ela tem que ser pessoal. E aí que eu te falo, o que eu quero? O que realmente eu espero da vida? Eu vou fazer só uma alusão sobre um grande psicólogo que teve, um grande psiquiatra e psicólogo que teve na humanidade, que escreveu um livro chamado de uma teoria logoterapia. Esse sujeito austríaco, ele foi pego, como era judeu, foi pego no Holocausto e ficou preso ali durante muito tempo. Naquela ocasião, foi presa a esposa, os pais, enfim. Mas ele começou a pensar lá no Holocausto, preso, de que o que faz as pessoas sobreviverem nas adversidades. Ele pensou na resiliência. Mas resiliência por si só não basta. A pessoa tem que ter um objetivo de vida. Ela tem que ter um sentido na vida. Ela tem que ter o porquê sobreviver. E o porquê se manter vivo. E ele focou isso na mente. Ele focou que ele queria encontrar a esposa, que ele queria divulgar essa teoria dele que ele estava propondo, ele queria ser um grande palestrante, enfim. E ele foi vendo que as pessoas ao redor dele foram morrendo porque não tinham um objeto de vida, não tinham um foco de vida. E ele conseguiu criar visualizações como seria esse futuro. Mesmo após a sobrevivência dele e o fim do Holocausto, ele saindo da prisão, mesmo ele sabendo da morte da esposa, dos pais e que ele estava sozinho, ele continuou sendo perseverante, continuou sobrevivendo, porque ele tinha um propósito de vida, ele tinha um porquê estar vivendo. E aí a primeira coisa que a gente tem que pensar na vida: qual que é meu objetivo principal na vida? Qual que é o meu propósito de vida? O que eu quero para minha vida? Quando eu foco isso, eu vou dividindo a minha vida em pequenas etapas, em metas. Porque um objetivo, ele tem que ser mensurável, ele tem que ser possível. Então, por exemplo, qual que é o problema das pessoas que falam que querem emagrecer? Porque elas já pensam no resultado final. Elas não pensam nas frações. E aí ela vai sempre olhando o objetivo final. Quer emagrecer 20 quilos. Ela começa sempre focando nos 20 quilos. Se ela dividir essas etapas em pequenas frações, ele vê a possibilidade de ir alcançando degrau por degrau. O problema é que nós somos muito ansiosos, a gente quer muita rapidez nas coisas, tudo a gente quer que resolva como um passo de mágica. Isso não é possível. Tudo na vida é um processo. Tudo é um processo escalonado. A gente conquista coisas degrau por degrau. Desconfia quando alguém fala que conseguiu uma coisa muito rápida. Desconfia porque a facilidade demais faz com que a gente comece a observar que teve algum desvio, algum facilitador, que nem sempre é salutar para a gente. Então, para a gente pensar um pouco, tendo definido o meu objetivo específico,
como sentido de vida, ou como algo que eu quero muito, a compra de um apartamento, de um carro, a busca de um concurso, um propósito que eu tenho, que eu posso ter metas para chegar até lá, eu tenho que pensar primeiro, o meu desejo está ligado com esse objetivo? E outra, isso é possível ter ação? Se eu pensar objetivo, desejo, objetivo e ação, eu começo a entender que tem uma situação a ser trabalhada, que é a ação. Eu defino bem o meu desejo, alinho com o meu objetivo e alinho com a minha ação. Mas para a ação eu tenho que ter uma estratégia. A estratégia eu tenho que pensar de uma forma muito interessante. Eu crio um plano de ação para executar o que eu quero, mas pensando em duas possibilidades. Os meus objetivos alinhados com o meio. O meu é favorável ou não? Estou dizendo isso de uma forma muito simples. Muitas vezes eu sonho com algo que possa ser impalpável, impossível. E eu tenho que analisar se dessa forma que eu penso como objetivo, ele é possível alcançar no ambiente que eu estou, na possibilidade que eu tenho de incluir o outro na minha vida, se eu tenho as habilidades específicas para isso, o que eu preciso fazer. Okay? Então pensa nisso. Qual o seu propósito de vida? Qual o seu objetivo de vida? As coisas, mesmo a gente pensando em impossível, pode acontecer. Mas eu tenho que ver a possibilidade de alcançar esse impossível. Tá bom? Um abraço, fique com Deus, até mais.